Eu cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, mais uma palavra que eu estarei trazendo para vocês. O tema de hoje é Deus responde orações. E o versículo se encontra em Salmos. O texto base, Salmos 6:9, que diz assim: Ele me escuta quando peço ajuda e atende às minhas orações. Irmãos, estamos, infelizmente, em nosso meio, há muitos cristãos que não têm acreditado no poder da oração. Muitos têm duvidado do poder de Deus. Muitos pensam, nossa, será que Deus vai responder a minha oração? É algo tão impossível de acontecer. Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Nossa, teve uma vez que eu orei tantas vezes e até agora não aconteceu nada. Nossa, será que Deus me ama mesmo? Será que Deus, Ele ouve a minha oração? Será que Deus tampou o seu ouvido para mim e não está querendo me atender a minha oração? Essas são muitos questionamentos que a gente coloca na nossa cabeça, sendo que não é verdade, é mentira do diabo. É o diabo querendo nos desanimar para que a gente não ore e não creia no poder de Deus. Infelizmente, muitos cristãos nem estão orando mais, estão orando muito pouco, porque eles não têm acreditado mais no poder da oração. E muitos falam que Deus não responde, né? E não é só cristão, também tem outra galera de outras religiões também, os ateus também. Mas na Bíblia tem muitas evidências que Deus responde a oração. Para você que está desanimado de orar, olha o que Deus fala para você neste momento. Aqui em 1 Samuel, capítulo 1, vai ter uma história muito interessante. Todo mundo conhece essa história, para quem lê a Bíblia, é claro. Sobre Ana. Eu estarei lendo aqui, rapidamente, do capítulo 1, do versículo 5 ao 20. Mas, para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, que era o esposo dela. E, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos, Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano. Sempre que iam ao santuário do Senhor, Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia o seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. O sacerdote, estava sentado na sua cadeira, na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus, o Senhor, e fez essa promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva. Vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Que é Samuel. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que ele começou a prestar atenção nela. Ele notou que os seus lábios se mexiam, porém não saiu nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem o vinho, nem cerveja. Estou desesperada e estava orando e contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou feliz e sofredora. Então ele disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela. E saiu. Então, comeu alguma coisa e já não estava tão triste.
Na manhã seguinte, Eucana e sua família se levantaram cedo e adoraram a Deus o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Aqui está uma das grandes passagens, uma das grandes provas aonde Deus de fato responde a oração. Deus, ele responde a oração, irmão e irmã. Deus, ele não deixa os seus filhos. Ele não deixa os seus. Ele responde porque ele ama. E tem outra passagem que também fala a respeito do poder da oração. Que Deus de fato responde a oração. Que se encontra em Gênesis 15:21. 15:21. Na verdade é 25:21, desculpe. Lá em Gênesis 25:21 vai dizer assim. Aqui vai contar sobre a história de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca, que diz assim no versículo 21. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca ficou grávida. Então, nessas duas passagens, vemos que Deus, ele responde a oração. E por último, mais uma prova que eu lhe dou para vocês, que Deus de fato responde a oração, está em Tiago. Em Tiago 5, Tiago capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então aqui nessas 3 passagens podemos ver que Deus responde a oração. E para Deus responder a nossa oração, irmãos, a gente precisa de ter fé e de sermos obedientes. Agora que a gente já sabe que Deus responde oração, eu já vou pular para o ponto 2, onde vai dizer assim. Deus não responde a oração dos desobedientes, e sim dos obedientes. Bom, Isaac e Rebeca eram pessoas tementes a Deus, eles eram obedientes ao Senhor. Ana também era uma mulher temente a Deus. Ana, como eu li aqui, Ana ela ia na tenda sagrada, ela ia na casa do Senhor adorar ao Senhor. Ela tinha uma vida com Deus, Ana. Ela era uma mulher obediente a Deus. E Elias, um profeta, ele era obediente também ao Senhor. Por isso que Deus respondeu orações. Além da obediência, Deus respondeu orações deles também por causa da fé. E um dos problemas hoje na sociedade é que muitos irmãos, eles oram, e Deus não... Oram, só que eles vivem uma vida de pecado. Por isso que Deus não responde a oração. Muitas vezes Deus, ele demora para responder a oração. Faz parte. É porque, às vezes Deus demora de responder porque é o tempo. É porque é no tempo dele, né? Tudo é no tempo dele. E tem outras vezes que Deus está demorando para responder a oração, talvez seja o motivo porque a gente está sendo desobediente a ele. Não adianta a gente orar com fé a Deus, mas se a gente tiver uma vida de desobediência a ele, uma vida de pecado. E como eu provo isso na Bíblia? Jeremias 7. Jeremias capítulo 7 vai falar a respeito do povo de Israel. Como vocês conhecem a história de Jeremias, né? O Jeremias, um profeta que pregou para o povo de Israel 40 anos, né? Pregando para que o povo se arrependa dos seus pecados. Essa era uma época onde o povo estava muito desobediente a Deus. Estava feio o negócio.
E aqui em Jeremias 7, no capítulo 7, no versículo 5, vai dizer assim: mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Versículo 6. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Versículo 8. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Versículo 10. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença no meu próprio templo e dizem: nós estamos seguros. Também tem outra passagem aqui, ó, em Jeremias 11, vai dizer assim, 11, 14 e 15. Versículo 14 e 15. Jeremias, não ore a mim por este povo, nem me peça nada em favor dele. Quando eles estiverem dificuldades e me pedirem socorro, eu não ouvirei. O Senhor disse também, versículo 15, o povo que eu amo está praticando mal. Que direito eles têm de vir a meu templo? Será que estão pensando que podem afastar a desgraça, fazendo promessas e oferecer sacrifícios de animais? E será que então vão ficar contentes? Então aqui podemos ver que Deus não responde orações desobedientes. Deus pediu para Jeremias, falou para Jeremias, não adianta você orar pelo povo, porque eu não vou ouvir, eu não vou atender as orações. Por quê? Porque o povo estava em pecado. O povo estava fazendo o que queria, aquilo que desagradava a Deus. E como castigo, Deus não ia atender às orações do povo, porque o povo estava em plena desobediência. E Deus, ele não abençoa os desobedientes, irmãos e irmãs. Deus só abençoa quem vive uma vida de obediência a Ele. E eu provo isso aqui mesmo, no mesmo capítulo. Jeremias do 11, capítulo 11, versículo do 1 ao 4, diz assim: o Senhor Deus me disse, preste atenção nas palavras dessa aliança. Diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras dessa aliança. Esta é a mesma aliança que fiz com os antepassados deles, quando eu tirei do Egito, a terra que era para eles como uma fornalha acesa. Eu disse a eles o seguinte: se me obedecerem e fizerem tudo o que eu mandar, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E lá em Levítico, também vai falar a respeito dos obedientes. Levítico, do 26, do 1 ao 13. O Senhor Deus disse ao povo de Israel: não faça nenhum ídolo ou imagem, nem coluna sagrada ou pedra com figuras gravadas para adorar. Não adorem nenhum deles. Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês. Guardem o sábado, o meu dia, e respeitem o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Olha, se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos, fazendo tudo o que eu ordeno, eu mandarei chuva no tempo certo, a terra produzirá colheitas e as árvores darão frutas. E aqui, no 9, versículo 9, eu abençoarei vocês e lhes darei muitos filhos, cumprirei as promessas da aliança que fiz com vocês. E aqui no versículo 14, do capítulo 26 de Levítico, diz: porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos, se rejeitarem minhas leis, se desprezarem minhas ordens, se quebrarem a aliança que fiz com vocês, então eu os castigarei. Tá vendo? Se você está em obediência, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Mesmo você não pedindo, Ele vai te abençoar. E se você pedir alguma coisa, Deus ele vai te atender, porque você está em obediência. Essa é a recompensa. Você obedece a Deus e Ele te abençoa. E Ele atende as suas orações. Já se vivemos em uma vida de pecado, Deus ele não vai nos responder. Porque a gente não vai merecer. É a mesma coisa um pai com um filho. O filho está em bagunça na escola, bagunça na igreja, é um atribulado, só tira a nota vermelha, ele é arteiro, bota fogo nas coisas, sabe?
o que o pai vai fazer? O pai vai colocar ele de castigo. Vai colocar ele de castigo. E se o filho pedir uma coisa pro pai, algum presente para ele, para comprar alguma coisa para ele, o pai não vai dar, porque ele está em pecado, ele está em desobediência. Então vai ficar de castigo. Vai ficar de castigo. E é isso que Deus faz com nós. Quando nós estamos em desobediência, Deus, Ele não nos abençoa. Ele não nos abençoa, irmãos. Então, vamos ser obedientes a Deus, né? Vamos viver uma vida de obediência, nos arrepender dos nossos pecados, orar para que Deus venha nos fazer reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, para que assim possamos nos prostrar, reconhecer nossos erros e nos prostrar perante Ele e pedir perdão para Ele e não pecar mais. Tá bom? E assim Deus abençoará nossa vida e nós teremos uma vida de sucesso. Quem vive uma vida de desobediência, Deus amaldiçoa. Deus não abençoa. Porém, vamos partir já para o ponto 3, que vai dizer, ponto 3, que Deus não responde qualquer oração. Isso é uma verdade, irmãos e irmãs. Isso é uma grande verdade. Agora que nós já sabemos que Deus responde orações, mas tem um porém. Deus não responde qualquer tipo de oração. Ele não responde qualquer tipo de oração. Não. Por exemplo, estudar para prova. Um exemplo, a gente vai ter uma prova do Enem, ou da faculdade, ou algum concurso, ou uma prova para conseguir passar, para entrar lá na empresa dos seus sonhos. Se a gente não estuda para a prova e chega na prova, a gente ora. Se chega no dia da prova, a gente jejua, fica a metade do tempo orando, pedindo para que Deus nos abençoe a passar na prova, Deus não vai nos abençoar. Deus não vai responder a nossa oração e a gente vai tirar um 0. E ele tá certo, porque você não estudou. Quem não estuda não vai tirar nota azul. Não vai tirar nota azul. Então não adianta você orar, pedir, Deus me abençoe na prova, se você não estuda. Se a gente não estuda, não adianta jejuar 2 dias, jejuar a semana inteira, acordar de madrugada, 3 da manhã para orar, se chorar na presença de Deus, se derramar em lágrimas, se pregar o evangelho, se fazer um monte de boas ações. Se você não estudar, Deus não vai te abençoar na prova. Por mais que você pregue o evangelho e faça tudo de bom, tudo aquilo que a Bíblia manda você fazer, e você vai lá e faz, mas não estuda, quando chegar na prova você não vai passar. Não vai passar. Hoje eu vou pregar o evangelho. Deus, se eu vou pregar o evangelho, aí o Senhor me ajuda a passar na prova. Não. Por mais que você busque agradar a Deus de todo o seu coração, mas se você não estuda, Deus não vai te abençoar na prova. Ele não vai te ajudar a passar, porque você não estudou. Porque se ele te abençoar, se ele te ajudar a passar na prova, se você não estudou, Deus vai estar sendo injusto. Aí Deus vai estar indo contra ele mesmo. E ele vai estar acabando com a sua justiça. Aí Deus não vai estar sendo justo. E Deus é justo. Deus não é justo. Então por isso que ele não pode te ajudar a passar na prova, se você não estudar. Quer passar, estuda. Para de ser preguiçoso, vai estudar. Isso também vale pra mim. A gente tem que tomar vergonha, estudar. Acordar cedo e estudar. Ficar até tarde da noite estudando. Mergulhar no profundo do estudo. Colocar a cara nos livros e estudar pra valer. Se quer passar, tem que estudar muito. Estuda e ora. Também não adianta só orar e não estudar. Não vai passar nunca. Para de ser preguiçoso. Estuda. Quem é preguiçoso, Deus não se agrada de gente preguiçosa. Gente preguiçosa não vai pro céu, viu? Preguiçoso vai pro inferno. Essa é a verdade. É duro, mas é a verdade. Gente preguiçosa não sobe pro céu.
Deus não gosta de gente preguiçosa. Deus não gosta de gente burra. Tem que estudar. Tem que estudar. Também isso vale para o serviço. Pro serviço. O cara quer comprar um carro, quer comprar uma casa, mas não trabalha. Não vai comprar nunca. E aí fica orando, fica fazendo campanha, jejua. Oh Deus, me dá um carro. Oh Deus, abre a porta. Me dê uma casa, Deus. Oh Deus, abre uma porta de casa. Uma porta. Me dê um carro. Oh Deus, eu quero uma televisão. Oh Deus, eu quero um computador. Oh Deus, eu quero celular. Eu quero um guarda-roupa, Deus. Ô querido, se você não trabalha, você não vai conseguir. Trabalha, envia currículo e trabalha. Vai atrás. Também não adianta você ficar só orando, pedindo para Deus abrir emprego, porta de emprego. Se prepara. Envia currículo, estuda. Vai se preparando para entrevista de emprego. Se tiver uma prova lá na sua empresa, na empresa onde você quer entrar, se prepara para a prova. Deus não vai dar nada para você se você não trabalha. Trabalha. Corre atrás de emprego. Envia currículo. Envia o currículo. E se prepara para a entrevista. Bate na porta que ela será aberta. Insiste. Que Deus vai abrir a porta. Para de ficar em casa só orando, orando, orando e não corre atrás de nada. Para com isso. Deus não vai responder esse tipo de oração. Ele não vai. Não adianta, não insiste. Ele não vai responder. Deus, ele não vai sustentar preguiçoso. Quer dinheiro, quer coisas, quer emprego, corre atrás. Vai atrás. Deus, ele não vai aí te dar tudo com você aí sentado, deitado. Aí, vagabundando em casa. Deus não vai abençoar. Não adianta você orar. Não adianta você fazer, eu vou me matar. Não se mata, não, Deus não vai te responder. Deus aí não vai responder preguiçoso. Deus ele não responde gente preguiçosa. Tá bom? E outra coisa também. Que Deus não responde a oração. Deus não responde a oração quando vai contra a palavra dele. Por exemplo, tem uma pessoa que te odeia pra caramba na igreja. Tem gente que tem birra de você. Você tá namorando. Tem gente que fica fazendo cara feia. Você tá pregando muito e tem gente com inveja. Tem gente... Você tá tocando e tem gente com bronca de você, com inveja porque você tá tocando bem. Na igreja sempre vai ter perseguição, né, irmãos? Mas é o seguinte, o que a gente deve fazer? Orar para essas pessoas. Dobrar o joelho e orar para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão com birra da gente. Mas tem crente que não faz isso. Tem cristão que ele amaldiçoa. Ó Deus, amaldiçoa fulano. Ó Deus, cata aquele fulano, bate no fulano. Ó Deus, amaldiçoa aquele fulano. Irmãos, para. Deus ele não vai atender essa oração também. Deus não vai atender. Deus ele não vai cumprir a palavra dele. Jesus disse em Mateus, amai os inimigos. Amai os inimigos. Se alguém te odeia lá na igreja, ora por ele. Não fica com bronca dele. Não ora para que Deus venha bater nele, castigar ele. Não, ora para que Deus venha libertar ele. Para que Deus venha ter misericórdia dele. Ame ele. Ame o seu irmão. Ame sua irmã. Não fica com raiva não. E não vai adiantar você ficar orando para Deus amaldiçoar. Porque não vai, porque na Bíblia fala, amai seus inimigos. Amai os seus inimigos. Amai seus inimigos. Amai seus inimigos. Então, e por último, irmãos, eu vou partir para o ponto 4. Agora vocês já entenderam que Deus não responde qualquer tipo de oração. Deus não responde qualquer tipo de oração. Vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado com isso. E o ponto 4. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Vai dizer assim, uma palavra muito... Eu amo essa passagem.
Eu amo essa passagem. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Agora que já entendemos que tipo de oração Deus responde e tipo de oração que Deus não responde, também não adianta somente a gente pedir, somente orar. A gente precisa ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Você não viu Ana? Como eu já contei, Ana, ela queria ter um filho. Ana, ela orou muito a Deus. Ana, ela persistiu em oração. Ela não desistiu de orar. Ela ficou um bom tempo orando. Só orando. Pedindo para que Deus atendesse sua oração. Ela não desistiu de orar. Ela chorou muito. Ela se prostrou na presença de Deus. E clamou a Deus por muito tempo. Por quê? Por que ela fez isso? Porque ela tinha fé que Deus ia responder ela. Quando a gente tem fé, a gente persiste em oração. E é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. A gente persiste em oração. Se a gente persistir em oração, é uma prova que temos fé em Deus. Irmão, não desista de orar. Ana não desistiu de orar. Ela foi até o fim, porque ela tinha fé que Deus ia atender ela. Deus demorou para responder. Por que Deus demorou? Porque não era o tempo. A gente ora, mas Deus pode responder no momento, mas Ele pode demorar muito tempo para responder. Ele pode demorar muito tempo para responder. Porque Ele vai responder na hora certa. Então não desista de orar. Persista, vá em frente. Não pare de orar. Também tem Abraão. Abraão desejava ter um filho. Aqui em Gênesis 2:4. Gênesis capítulo 15, versículo do 2 ao 4. Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Olha, aqui é um desejo de Abraão em relação a querer ter filhos. Ele desejava ter filhos. E aqui em Gênesis 21, do 1 ao 2, de acordo com a promessa, o Senhor Deus abençoou Sara, mulher de Abraão. Ela ficou grávida na velhice de Abraão e lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. E Abraão pôs o nome nele de Isaac. E aqui em Hebreus 11:11, vai falar sobre o próprio Abraão. Ele vai dizer assim: Foi pela fé que Abraão se tornou pai. Embora fosse velho demais, a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Se Deus prometeu para você algo, às vezes Deus promete muitas coisas para nós, mas quando a gente olha, parece que não vai ser possível essa promessa se cumprir. Igual Abraão. Abraão era velho e Sara não podia ter filhos. E Deus prometeu para Abraão que ele ia ter filho. Mas Abraão era velho e a Sara não poderia ter filhos. E Abraão poderia ter pensado: mas poxa, isso é impossível, como eu vou ter filho? Aos olhos humanos, isso é impossível. Mas Abraão, ele teve fé em Deus. Ele não viu, ele teve fé em Deus, irmãs. Ele teve fé. Ele creu no poder de Deus. Ele acreditou em Deus. Por mais que parecia impossível aos olhos dele, que isso seria impossível de acontecer, ele teve fé. Ele teve fé em Deus. Ele teve fé no poder de Deus. E é isso que a gente precisa ter. Parece que essa oração não vai se cumprir. Deus não vai atender. Parece algo impossível. Mas o nosso Deus é maior. Nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Para os olhos humanos parece: caraca, isso é impossível. Isso é coisa de louco. Isso nunca vai acontecer. Isso está fora da realidade. Mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Para nada é impossível. E Jonas, 3 dias na barriga de um peixe. Por quê? Porque Deus permitiu. Era para ele ter morrido.
Mas o nosso Deus é do impossível. E Jonas ficou 3 dias na barriga graças ao poder de Deus. O mar se abriu para o povo de Israel passar. Olha o que nosso Deus faz. Ele é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível. Então, irmãos, persista na oração. Seja obediente a Deus. E não desanime de orar. Não desanime. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se alguém da sua família está com câncer, tenha fé que Deus cura. Ele tem poder para curar. Ore a Deus. Não desanime de orar. Aqui em Jeremias 29, 12 vai dizer: então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Ele responde. Se alguém está com câncer, se alguém está nas drogas, se alguém está depressivo na sua família, não desista de orar por essa pessoa. Se alguém está na bebedice, não desista de orar. Não desista. Não desista de orar. Continue orando. Persista. Por mais que demore, Deus vai responder. Mas lembre-se, tenha fé e viva uma vida de obediência. Sem fé, Deus não responde oração. Se você não é obediente, não está vivendo uma vida conforme o agrado de Deus, também Deus não vai responder. Tenha fé, viva obediência e persista em oração. Persista, ore com fé e ore com fervor. Se esses 3 estiverem juntos, pode ter certeza que Deus vai responder a oração. E aqui, em Mateus 21, versículo 21 e 22, vai dizer assim. Olha que bênção. Jesus dizendo. Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e jogue-se no mar. Isso acontecerá. Se crerem e receberão tudo que pedirem em oração. Não duvide da oração. Ora com fé. Não duvide. Ter fé é não duvidar. Ora com fé, que Deus vai responder a oração. E João 14. 14, do 13 ao 14. Vai dizer assim. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Orem no nome de Cristo, que Ele vai atender a sua oração. Irmão, siga com essa palavra. Irmã, siga com essa palavra. Não pare de orar. Orar. Deus, Ele abre os seus ouvidos para ouvir a sua oração. Deus para tudo lá no céu para ouvir a sua oração. A sua e a minha. Ele para tudo lá no céu para nos ouvir. Porque Ele nos ama e se importa conosco. Oração é a chave da vitória. Oração é para os fracos. Por isso que nós oramos. Por isso que nós oramos. Porque nós reconhecemos que é um Deus que está no comando de tudo e maior que nós, que Ele pode todas as coisas. E reconhecemos que nós não somos nada. Sem oração, somos nada. Sem Deus, somos nada. Fique com essa palavra. Ficou longo. 33 minutos, partindo para 34. Mas fique com essa palavra. Guarde no coração. E até a próxima. Que Deus, em Cristo Jesus, os abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Amém.